Olá, eu sou a Camila Villarreal e este é o segundo episódio do podcast Sessão Feminina. Nosso tema de hoje é a seleção espanhola, camisa home e away, temporada 2015. Mas antes de chegarmos até a história dessas camisas, eu vou contar um pouquinho da própria história da seleção espanhola, cuja primeira participação em competições internacionais foi na Eurocopa de 97. A equipe já era treinada pelo Ignacio Quereda, que começou em 88 treinando a equipe e só sairia em 2015, nesse Mundial que eu vou comentar daqui a pouco, porque as jogadoras pediram para ele sair, porque elas fizeram denúncias, essas denúncias liberadas pela Verônica Boquete, sim, esse é o nome dela, e da Natália Pablos. A Verônica é a maior artilheira da seleção espanhola com 38 gols, e elas duas foram meio que as líderes dessa súplica para poder tirar o treinador, porque ele era um vadão espanhol, vamos falar a verdade. E ele não estava nem aí, ele estava lá pelo poder que ele tinha, né? Ele era uma pessoa influente. Inclusive, a influência dele é tanta que quando ele saiu em 2015, quem entrou foi o Jorge Vilda, que é amigo do Queredo. E o pai do Vilda é um homem forte dentro da Federação Espanhola. Em 97 foi a primeira participação delas numa competição da UEFA, a Euro, terminando em quarto lugar. Chegaram às semifinais até, mas uma equipe muito jovem. E em 2015 foi a primeira participação em Copas do Mundo. Por ser uma seleção jovem, obviamente a experiência é muito pouca, por mais que tenham nomes. A própria Verônica já citada, a Natália já citada, tinha Vicky Lozada, Jenny Hermoso, Alexia Putellas, Amanda Sampedro, entre outras. Não à toa caíram na fase de grupos, na primeira participação. A camisa home, como sempre vermelha, preciso dizer que não tem a estrela masculina, o que é muito importante. Além de ser um template exclusivo para as mulheres, não tem a estrela masculina, que infelizmente numa certa camisa amarela tem. A minha camisa é manga comprida, as minhas são, né, porque eu tenho a home e a away. Elas são manga comprida, a camisa é vermelha, mas não o vermelho tradicional. Esse vermelho aqui, eu olho pra ele e penso no manto real da família espanhola. Não que eu tenha visto alguma vez o manto da família espanhola, mas eu imagino um vermelho manto de família real. Os detalhes são em dourado, também para remeter, que é uma monarquia, pelo menos assim, a minha leitura. A gola dela é V, uma gola V, mas não uma gola V que a própria Adidas faria alguns anos depois. Alguns anos não, no ano seguinte, fez em 2016 uma gola muito vulgar, ficou muito vulgar em algumas camisas. Quem torce pro United de Bayern de Munique pode dizer melhor que eu, que era uma gola V muito ousada. Essa aqui não, é uma gola V, mas muito bem feita, dá pra usar tranquilamente. Como eu falei, as minhas são manga comprida. Na manga curta, as mangas terminam com um detalhe em dourado, como se fosse um pano cheio de bolinha, de furinhos, só que é um pano à parte do tecido vermelho. Como a minha manga é comprida, então deu a entender que fizeram tipo um remendo. Ela parece remendada. Parece que eu digo assim, não que foi remendada de verdade. Como a sequência até o fim da manga curta é uma e da manga comprida pra frente até os punhos são outra, fica essa impressão de que puseram um pano a mais. Tem as 3 listras nela toda, nas mangas e nos ombros, só mesmo parando na parte da manga propriamente dita. Ela tem listras bem fininhas na frente, também na cor vermelha. O escudo, como eu falei, é o escudo da Federação Espanhola, sem a estrela masculina. E é Climacool, é o modelo torcedor. Eu arrisco dizer que é uma camisa oficial de jogo. Não acho que a Adidas tenha fornecido camisas de modelo de jogador. Aquelas camisas com material bem mais fino, que é como papel, que você não pode colocar numa máquina de lavar, que ela vai se desfazer literalmente. Então eu acredito que elas tenham jogado com réplicas, o que seria um pouco surreal, porque é um material quente. E para você correr 90 minutos, talvez você desmaie de calor, como a Copa de 2015 foi no Canadá, teve cidades que teve muito calor, cidades tipo Vancouver. Então, não sei não, eu arrisco dizer que elas usaram camisa do modelo torcedor. Já a camisa away, ela é branca, ela tem no busto umas listras bem fininhas, assim como tem na vermelha. A vermelha as listras são na camisa toda, só na frente. Na branca é só no busto as listras, mas são bem fininhas. Se você olha a camisa de manga curta, você vai reparar que ela tem um detalhe na manga, que é uma listra vermelha. Só que é um detalhe que só vai dar pra ver, tipo, fica debaixo do braço essa manga, esse detalhe em vermelho. Já na manga comprida, a Adidas pegou mais pano, preencheu e aí ficou também como se fosse um remendo, como a home. As 3 listras, elas vão o braço todo, né, só não na parte, na manga, dos ombros, aí nos punhos.
A mesma coisa aqui do outro lado, mangas e punhos com as 3 listras, esse detalhe em vermelho que deu a entender que a Adidas pegou e, preencheu. Também é clima cool. O mesmo detalhe que tem na manga, dá pra ver na borda da camisa. Na barra, quer dizer. Na barra da camisa tem o mesmo detalhe em vermelho. Ela é bem mais simples do que a outra, né? Uma camisa branca com detalhes em vermelho normal. Inclusive, esse vermelho da camisa branca dos detalhes é diferente do vermelho da camisa home. O vermelho da camisa home, como eu já falei, me lembra um manto da família real, por mais que eu nunca tenha visto. E esse vermelho da camisa away é o vermelho normal, vermelho de lápis de cor, o vermelho da camisa masculina. O escudo da federação é em vermelho real, com detalhes em dourado, e sem a estrela masculina, vale ressaltar. É o escudo tradicional, sem a estrela, que é um ponto positivo. Não sei se a ideia é da Adidas ou se é da federação de não colocar, mas fizeram o correto. A estrela foi conquistada pelos homens e deve estar na camisa dos homens. Uma questão interessante que eu costumo levantar, eu levanto comigo, e vou explanar agora, é na hora de vender os produtos. A pessoa que coleciona, o torcedor, enfim, ele compraria a camisa com a estrela ou sem a estrela? A camisa da seleção masculina ou da seleção feminina? É aí onde entra a fornecedora e disponibilizar os dois modelos. Sim, disponibilizar o modelo masculino, da seleção masculina, e o modelo da seleção feminina. Apesar que eu tenho pra mim que essas camisas de 2015 não foram postas à venda. Por quê? Quando eu fiz a pesquisa sobre elas, eu só achei um site que fez o review das camisas, né, avisando do lançamento. E assim, avisou. Foi lançada a camisa da seleção feminina espanhola. Não divulgou onde estaria à venda, não divulgou nem cupom de desconto, que alguns sites que falam sobre camisas, eles divulgam, a gente tem parceria com a loja tal, você coloca o nosso código e ganha um desconto na compra dessa camisa. Eu só achei um site que fez o review e não tinha nada além disso. Então eu desconfio que essas camisas foram usadas até pelas jogadoras, por isso que eu falei lá anteriormente, que é clima cool, que é o modelo torcedor, que a Adidas até um tempo desse fez, eu acho que não faz mais, e é o modelo jogador mesmo, essas camisas aqui. Por mais que seja o modelo torcedor que a gente compre na loja, é o modelo que elas usaram em campo. Então eu desconfio que a Adidas não tenha colocado para vender por isso. Eu não achei nenhum site que tenha feito, nem mesmo site de oferta. Essas eu comprei na Classic Shirts. Preços baratinhos, inclusive acho que custou 10 libras ou menos cada uma. Foi menos de 10 libras, porque se não é a Classic Shirts nem o eBay, essas camisas eu dificilmente teria uma coleção. Agora falando sobre a campanha da Espanha na Copa. Como eu falei, caiu na fase de grupos, a primeira participação em todos os tempos, com um empate e 2 derrotas. Na estreia foi um empate 1-1 com a Costa Rica, que era o grupo Costa Rica, Espanha, Coreia do Sul e Brasil. Teve Brasil e Espanha, que o Brasil acabou ganhando com o gol da Andressa Alves. Como eu falei, a Lousada fez o primeiro gol da Espanha em Copas do Mundo, 1-1 nesse empate. E o encerramento foi contra a Coreia do Sul, que foi 2-1 para a Coreia, que quem fez o gol espanhol foi a Verônica Boquete. Que inclusive ela usou essa camisa branca, foi usada no jogo contra a Coreia do Sul, que selou a derrota e a eliminação das espanholas. E é interessante que a Vero tem um gol apenas em Copas do Mundo, que foi esse gol, porque ela não foi convocada para 2019. Na época, só 4 jogadoras jogavam fora do país. Tinha a Célia Jimenez, que hoje está no Lyon Reign, o Seattle Reign, depois virou Reign FC e agora é OL Reign, porque o dono é o dono do Lyon. Ela jogava pela Universidade do Alabama, na NCAA. Tinha a dupla do Arsenal, a Natália Pablos, que eu já citei aqui, e a Vicky Lousada. E a própria Verônica, que na época jogava no FFC Frankfurt, que na próxima temporada vai ser incorporada ao Eintracht, que é muito triste, porque esse clube ele é um clube independente até quando terminar essa temporada, seja lá quando termine, por causa da pandemia. Ele é muito tradicional na Alemanha. Foi um clube muito vencedor. A Verônica ganhou uma Champions com o Frankfurt. Ela é a única jogadora espanhola a ter uma Champions, por sinal, até hoje. E tem diversos títulos nacionais e tudo. Só que por ser independente, ele não vai sobreviver muito tempo. Por isso que vai ser incorporado ao Eintracht na próxima temporada, o que é muito triste. Como eu falei, a Vero foi a maior artilheira. Com esse gol na Costa Rica se tornou a maior artilheira com 38. Não sei quando é que vão chegar perto dela, mas tá pra chegar. E na época, foi uma dobradinha Barcelona e Atlético, porque a maioria ou era do Barcelona ou era do Atlético, tirando essas 4 que jogavam no exterior, e mais uma ou outra que jogava no Levante, no Bilbao. Seleção espanhola feminina sempre foi base, Barcelona e Atlético de Madrid. Talvez isso mude com o tempo, com a profissionalização das jogadoras, a greve que elas fizeram, todos os avanços desde 2015 com o escândalo do Quereda,
que custou a Verônica não ser mais convocada, nem a Verônica, e eu acho que a Natália Papos também ficou de fora. E assim, eu como torcedora do futebol feminino, torcedora dos meus times, mas também torço pela modalidade, é triste que elas lutaram por quem estava com elas e quem viria depois delas, e elas foram recompensadas assim, com obrigada, você tá fora da seleção. É um negócio que me deixa chateada de verdade. Não deveria ser assim, até porque a Verônica é muito maior que o Jorge Vilda, muito maior que muita gente dentro da federação, e só agora ela tá tendo o reconhecimento que ela deveria ter tido desde sempre. Então, infelizmente, ela participou, o grande momento dela na seleção espanhola foi a Euro de 2013, que ela fez o gol da repescagem no 2-2, no 3-2 contra a Escócia, no último lance do jogo. Então a Verônica participou só dessa Eurocopa 2013, com o gol da repescagem, e em 2015, com o gol contra a Coreia do Sul. Além das denúncias de machismo e conduta inadequada, as jogadoras também relataram que os métodos apresentados pelo treinador durante os treinos, durante toda a preparação para a Copa do Mundo, conforme pode ser confirmado pela reportagem que vocês ouviram no começo do episódio, em que a repórter relata que a questão física pesou e que se não fosse isso, se os jogadores tivessem melhor se preparado, com métodos adequados a elas não teriam um período de virada como aconteceu. Elas teriam ou pelo menos segurado o placar ou até mesmo apoiado, porque a seleção espanhola no papel era melhor que a seleção coreana, mas a questão física pesou e a tática desatualizada do Quereda também. E com essa sonora do vídeo de apresentação da camisa da seleção feminina feita pelos jogadores da seleção masculina, eu encerro esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer errinho de edição, eu ainda estou aprendendo, prometo melhorar. Bebam água, lavem as mãos, se cuidem, cuidem dos seus, evitem aglomerações e muito obrigada por ouvir o Sessão Feminina.